Bom dia, tudo bem? Chegou a hora de estudarmos a lição e mais uma vez eu quero me justificar aqui porque estar postando essa hora, né? Eu trabalho na área de segurança e o meu plantão ele gira 24 horas, então por isso quando eu estou de plantão eu saio de manhã, né? Às 8, 8 e meia, hoje eu saí quase 9 horas, então só cheguei em casa agora. Mas vamos aqui estudar a lição da Escola Sabatina e vamos seguir avante aqui no nosso conhecimento da Palavra de Deus e também no nosso crescimento espiritual. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, o tema da lição de hoje é Ruth e Boaz. E eu vou falar para vocês que história emocionante é essa, tá? Uma história linda mesmo, como nós vimos no estudo de ontem, onde o título era Fome na Casa do Pão, dizendo que houve fome na terra de Belém e tal. E Noemi e seus dois filhos e Elimeleque, seu marido, saíram e foram para uma terra estrangeira. E chegando lá, os seus filhos casaram com Ruth e com Orfa, né? E aconteceu que Elimeleque morre. Passados 10 anos também os seus filhos morrem. Tanto o Malom, e deixa eu me lembrar aqui do nome do outro, Quilion, se não me engano, mas os dois filhos de Noemi morrem e ficam apenas Noemi, Ruth e Orfa. E elas resolvem voltar para Belém, porque aqui na palavra de Deus diz assim que a Deus havia sido favorável de novo com o seu povo, de forma que a plantação estava normalmente sendo próspera, né? Então, Malom e Quilion mesmo os nomes dos filhos de Noemi. Então elas resolvem voltar. Porém, quando estão voltando, a Noemi sugere para elas que elas não voltem com ela, né? E argumenta e tal, de forma que Orfa, muito triste, resolve voltar, ficar na sua casa, né? Voltar lá para sua mãe, seus familiares. Porém, Ruth se nega a voltar e resolve vir para Belém juntamente com Noemi. E é uma história assim, muito linda porque o argumento de Noemi para Ruth é um argumento assim, muito sensato, né? Fala assim, olha, você vai sair de sua cultura, você não vai casar de novo e tal. Por que eu te impediria de seguir a sua vida, minha filha? Vai, eu não tenho mais nada, eu estou sozinha agora e tal. E Ruth, numa argumentação também muito linda, fala assim, não, onde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você for sepultado, eu vou ser sepultada. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Então é um argumento assim muito forte. Então Noemi concorda e Ruth volta com ela. Então na história de hoje, Ruth e Boaz vem falando que, assim, nós sabemos que as mulheres não tinham muitos direitos naquela época, né? Inclusive até hoje existem muitas discussões em relação a direitos das mulheres, né? Serem mais igualitários aos dos homens e tal. E naquela época Ruth saiu para poder colher cevada nas plantações, porque tinha ali um mandamento de Deus, uma orientação que era assim, olha, quando você fosse colher as suas plantações, né, estivesse no período da colheita, você não tinha que colher tudo, que você tinha que deixar um pouco para o pobre, para o viajante e tal, e que quando caísse no chão também, que você não pegasse e deixasse ali. Então as pessoas pobres, as pessoas que não tinham condições, iam nessas plantações para poder colher esses restos, né? Porém, Boaz, ao ver Ruth, mostra que a afeição dele por Ruth foi assim instantânea, né? Ele gostou dela e começou a perguntar para os seus servos quem é aquela, né? E aí eles respondem, aquela lá é a que veio com Noemi. Beleza, e aí Boaz ele dá várias orientações para os seus servos. Olha, quando ela estiver colhendo aí,
não aborreça, não atrapalhe, deixe que ela colha mesmo. E fala mais, olha, não colha tudo do pé não, deixa para ela também, inclusive dos que já foram colhidos, tira também ali dos feixes que já foram colhidos e dê para ela, mostrando assim um carinho e uma atenção muito grande que ele tinha por Ruth, né? E é interessante porque depois ele conversa com Ruth, inclusive, e Ruth agradece muito pelo cuidado que estava tendo com ela, né? E ele fala assim, não, você também teve muito carinho pela Noemi, mesmo você não sendo aqui da terra, você teve muito carinho e tal. Então você, inclusive, quando for comer, pode comer junto com os servos. Se precisar tomar água, toma da água que os servos tirarem e tal. É tanto que no momento em que o próprio Boaz estava se alimentando, ele chama a Ruth para perto dela. É uma história assim fantástica, muito emocionante, sabe? E assim, eu aconselho você ler todo o livro de Ruth com muita atenção. Só que depois que tudo isso acontece, Ruth pega o que ela havia colhido e volta para Noemi. E Noemi, ao ver que ela estava com aquele tanto de alimento ali, de cevada e tal, ela pergunta, onde você foi colher hoje? Por que você conseguiu esse tanto de alimento? Então, Ruth responde para Noemi e Noemi parece que vira a chave e percebe que Deus não havia esquecido deles, não havia esquecido delas, especialmente dela, né? Porque aqui no verso 20 diz assim, capítulo 2, no verso 20 fala assim, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, falando de Boaz, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, se referindo a elas e também aos seus maridos, né? Ao Elimeleque e ao marido também da Ruth, que havia falecido. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Essa questão do resgatador também foi uma lei deixada por Deus, muito interessante na questão da proteção das pessoas ali, do povo de Israel. Eu quero ler um texto aqui que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, a partir do verso 5, que fala assim, olha, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Isso aqui não é apenas o nome da pessoa, o sobrenome dela não desaparecer de Israel. Porque como eu falei aqui anteriormente, as mulheres não tinham muito direito. Então, se o marido morresse, elas ficavam praticamente desamparadas. Então, para que ela não perdesse a terra, não perdesse os seus direitos ali, ela precisava de um filho homem, sabe? Para que pudesse fazer com que as posses, os seus bens, permanecessem com a família. Então, se o marido morrer sem que tivesse filhos, um dos familiares poderia suscitar ali um descendente para poder ajudar aquela família a não perder, né, os seus bens. E aqui diz no verso 7, porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão um nome em Israel e não exercer para comigo a obrigação de cunhado. E aqui tinha até uma punição, né, que se a pessoa se negasse, a mulher cuspia na cara dele e tal, tinha assim uma série de rituais ali. Então, o curioso aqui é que Boaz era parente do Elimeleque. Então, quando Noemi fica sabendo que havia sido em Boaz, veja só, Boaz já havia sido muito generoso para com Ruth e para com Noemi. E além disso, de todo o carinho, de todo esse interesse, a gente percebe até o final da leitura do livro de Ruth, que Boaz, né, se casa com ela, inclusive ele faz ali uma artimanha, ele ficou tão interessado, gostou tanto dela, que tinha um outro resgatador à frente que tinha preferência para poder
se casar com Ruth. Só que eles fazem ali um jeito para que o cara negasse o casamento com Ruth ali, para que o próprio Boaz ficasse com ela. Uma história assim muito emocionante, fantástica mesmo, né? E aqui no comentário da lição diz assim: a descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chama de Filho do Homem, como está lá em Mateus, capítulo 12, Marcos, Lucas e João. E aqui para finalizar esse comentário da lição. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. Já pensou? Isso não passa muitas vezes pela nossa cabeça? Nossa, eu preciso ser mais fiel porque eu tô achando que eu não vou conseguir entrar no céu, então eu preciso fazer mais a vontade de Deus e tal e tal. E a gente pensa assim, nossa, mas Deus é rigoroso demais, Deus é severo, maldoso, e se eu conseguir entrar no céu vai ser por um detalhe assim que eu consegui no último momento. Só que nós temos uma visão muito equivocada de Deus, e a história de Boaz, o carinho dele por Ruth, por Noemi, mostra pra gente um pouco do amor que Deus tem por nós. Aqui na lição continua falando assim: a imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Gente, Deus nos ama demais. Deus, apesar das dificuldades, apesar das lutas, doenças, pobreza, aflições, tudo que a gente passa aqui, Deus nos ama demais, sabe? E a gente fica colocando barreiras entre nós e Deus, entre o amor dele por nós e assim. Mas essa história de Boaz aqui e esse estudo da lição nos mostra e nos ajuda a fortalecer de como Deus nos ama, de como ele tem cuidado com cada um de nós. Veja, Noemi saiu de sua terra para ir para uma terra estrangeira porque faltava alimento na casa do pão. Faltava alimento. Só que quando ela volta, ela percebe o amor de Deus por ela ainda. Veja, a gente questiona a vida, a gente questiona a maldade que existe aqui, e muitas vezes a gente pede a Deus saúde, alimento, proteção, e mesmo se Ele nos der todas as bênçãos que a gente pede, o que vai acontecer com a gente no fim? A gente vai morrer do mesmo jeito, a gente vai sofrer do mesmo jeito, vai ter tristeza do mesmo jeito, não tem para onde correr. Ele pode nos dar mais alguns anos de vida aqui, mas a gente vai morrer do mesmo jeito. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós o plano original dele, viver eternamente, sem sofrimento, na paz dele, sem mal algum, sem, sabe? É inimaginável, é como Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para cada um de nós. Tá? Então vamos ter a certeza de que Deus é muito mais amoroso, nos ama muito mais do que Boaz amava a Ruth ali. O cuidado de Deus por nós é muito mais do que o cuidado de Boaz por Ruth. Pode não parecer, porque o mundo é mau, tá? Mas em breve nós teremos, não, essa certeza a gente tem que ter hoje, mas em breve nós teremos essa comprovação em nossas vidas, tá? Deus te abençoe. Estamos na antepenúltima lição, tá? Antepenúltima lição. Vai faltar apenas a lição 12 e a 13 para finalizar esse manual da Escola Sabatina aqui. Não esqueça de pedir a sua lição da Escola Sabatina. Vamos crescer juntos nesses conhecimentos de Deus, que são assim, conhecimentos fantásticos. Você lê a Bíblia, você se emociona com várias histórias, com vários relatos, você percebe o cuidado de Deus, mas quando você estuda a lição da Escola Sabatina, você percebe a profundidade desse amor e o cuidado que Deus tem por nós e quanto ainda Ele tem para nos ensinar e nos preparar para a volta dele. E dessa forma fortalecendo a nossa fé, tá? Então, estude a lição da Escola Sabatina, estude a Bíblia, tá?
não confie o seu futuro, a sua eternidade no que você pensa, no que o seu pastor fala, no que o seu líder religioso está te ensinando ali. Confie em Deus e na sua palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua misericórdia e bondade, te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela água que o Senhor nos deste, mas em especial, Senhor Deus, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua graça, o teu perdão, esteja conosco, que o teu Santo Espírito nos motive a cada dia a estudarmos a tua palavra e aprendermos mais de ti. Fortaleça a nossa fé. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aí assistindo, por acompanhar os nossos trabalhos aqui neste canal, e que você seja também muito abençoado pelo nosso Senhor e que nós possamos juntos estarmos firmes nessa caminhada. Fique com Deus e até mais logo com a leitura da Bíblia ou com o estudo da lição da Escola Sabatina. Até mais.